Você consegue projetar daqui a 2000 anos? É muito tempo, não é, gente? Não é, pastor João? Daqui a 2000 anos. Imagina Jesus, os apóstolos, que na época eram discípulos, homens simples, debaixo do Império Romano, na tradição judaica, trazendo o Evangelho, a revelação, Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Irmãos, se essa mensagem não tivesse e não fosse realmente Deus, já teria se perdido. Você concorda comigo? Já teria se perdido. Você consegue lembrar algo há 2000 anos atrás? Não consegue. Você tem que ir lá nos livros de história estudar. Agora Jesus não. Jesus nós celebramos. Então tivemos apresentações celebrando um fato que aconteceu 2000 anos atrás. Mas não é um fato histórico. É algo sobrenatural. Deus se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por que o Evangelho não fica ultrapassado? Porque esta mensagem que existe hoje, um movimento ideológico, e não só hoje, mas no passado houve também, tentando desconstruir a palavra de Deus, o Evangelho, tentando resistir à igreja. A igreja foi perseguida no Império Romano, apóstolos foram martirizados, mas ainda assim ela tomou todo mundo. O Evangelho alcançou as nações e nos faz hoje vibrar. Quem vibra no louvor? Quem celebra a alegria do Espírito Santo? É algo indescritível. O apóstolo postou agora mais um cantor aí secular, né, famoso, e ele falando: olha, eu tenho sucesso, tenho dinheiro, mas eu tinha um vazio. Quem viu lá na rede do apóstolo? E ele falou: ó, sucesso, dinheiro, fama, mas tinha um vazio. E hoje eu posso declarar: eu sou cristão, eu sirvo a Deus, não me envergonho do Evangelho. Irmãos, nós estamos celebrando isso. Isso é vida, isso é poder, é Deus. Então João capítulo 10, verso 7. Abre comigo na carta do apóstolo João, no Evangelho do apóstolo João, capítulo 10, a partir do verso 7. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então o Senhor fala: olha, eu sou. No outro texto ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O apóstolo João, capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio para ser um divisor na humanidade. O tempo da angústia, da aflição, das trevas acaba quando Jesus chega. Ele fala: eu sou o bom pastor, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Foi isso que aquele cantor testemunhou e o apóstolo repostou o testemunho dele. Tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha fama, mas não tinha Cristo. Cristo é o maior tesouro que todos nós podemos ter, amém? Cristo, ele nasceu e ele dividiu a humanidade em dois momentos. E quando Cristo, ele nasce em nosso coração, João 1,12 fala, né?
mas a todos aqueles que o conheceram, que creram nele, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. É uma nova criação, é um novo nascimento, é uma nova realidade na nossa vida. Quem é grato a Deus por essa experiência? Assim como na vida aqui temos 2000 e poucos anos depois de Cristo, na história do calendário ocidental, na minha vida, na sua vida, tem antes de Cristo e depois de Cristo. Quem lembra da sua conversão, do seu batismo e da realidade da sua vida antes de Cristo e depois de Cristo? Porque Ele veio dar vida e vida em abundância. A abundância da vida, a plenitude de paz, a confiança, a segurança interior, a força para vencer, a expectativa da eternidade. Não estamos presos mais pelo medo da morte, porque assim como Ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar. Ele nos libertou das trevas, Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou dos nossos temores, e à medida que com a igreja e na igreja e através da palavra nós desenvolvemos a nossa fé, nós começamos a receber uma vida plena, uma vida abençoada, não sem problemas, mas vitoriosa. Então, meu irmão, abre comigo, vamos ver alguns textos que falam sobre esse nascimento. Mateus capítulo 1, versículo 23. A palavra diz que o anjo apareceu há 2000 anos atrás. Não, para ser mais preciso, 2023 anos atrás. E diz que tem uma defasagem de 4 anos no calendário, então seria 2027 anos atrás. Mas vamos seguir o calendário tradicional. Há 2023 anos atrás, esse anjo veio, ele trouxe esta palavra e até hoje ela está repercutindo. E ela vai repercutir poderosamente até Jesus voltar. Irmãos, é algo tremendo, é maravilhoso. É maravilhoso ou não é? Quando a igreja começou a crescer no livro de Atos, quando os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo, e eles falaram: Jesus ressuscitou, assentou à direita do Pai, enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo revela a nós, não o Jesus que aconteceu historicamente, mas o Jesus que está vivo, que está à direita do Pai e intercede por nós. E o Espírito fala conosco, revela a palavra a nós. Então eles receberam esse Espírito e eles começaram com autoridade, com ousadia, anunciar: olha, Jesus ressuscitou. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Todo aquele que não crê será condenado. E a palavra diz que o evangelho começou a alcançar não só os judeus, mas os gregos. E a igreja começou a crescer. E eles tentaram perseguir, tentaram destruir. E um dos líderes das autoridades religiosas falaram: olha, se essa obra é de Deus, não adianta lutar contra ela, porque certamente não prevaleceremos. Mas se ela não é de Deus, como surgiram outros, e nós lemos: eu sou a porta, os outros não eram, mas eu sou a porta, e eu vim para te dar vida e vida em abundância. Então a palavra diz: se ela não é de Deus, ela vai perder a força. Que igreja que perdeu a força? A igreja está cada vez mais forte.
Inclusive ouve-se falar, irmãos, na China, a igreja na China está vivendo tempos de avivamento, apesar da perseguição que ela tem. Meu irmão, minha irmã, Deus é maravilhoso. O Evangelho é indestrutível. O reino de Deus é inabalável. Nós servimos um Deus e servimos o reino inabalável. Tudo vai passar, mas o reino é eterno. Que coisa linda. E esse anjo apareceu. Eu tento imaginar aqueles personagens, Maria, José, os apóstolos, os discípulos, o apóstolo Paulo, o primeiro momento da igreja, que mesmo sendo perseguida pelo Império Romano, pelas autoridades religiosas, ela crescia. Eles não conseguiam imaginar a dimensão da obra que eles estavam fazendo. Será que eles conseguiram imaginar que hoje, com toda a evolução, população da Terra, mais de 7 bilhões de pessoas, o Evangelho sendo pregado em todas as nações, a Fonte TV, a fonte da vida, crescendo, abrindo templos, levando a palavra, levando o projeto ID. Já pensou o apóstolo Pedro, o apóstolo João, se eles iriam imaginar o profeta João Batista, que foi decapitado por Herodes, porque falou a verdade, mas essa verdade vinha de Deus, ela é indestrutível. O Evangelho é indestrutível, a igreja é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é onde Deus renova as nossas forças. O anjo anunciou: a virgem ficará grávida. Meu irmão, sobrenatural, é verdade ou não é? Virgem não fica grávida. Ele falou, é algo sobrenatural. Assim como você e eu, nascer da água e do Espírito, é algo sobrenatural. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? A hora que alguém falou para você, olha, você quer reconhecer Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você falou, como que é isso? É algo sobrenatural. Você fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu não quero apenas conhecer o Senhor da leitura, eu quero conhecer o Senhor da experiência, eu quero o Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz falando comigo, eu quero o seu poder transformando a minha vida, de uma vida muitas vezes miserável, a uma vida abundante, em vitória, em santidade, em força e em paz. Algo sobrenatural foi o nascimento de Jesus, e algo sobrenatural e improvável é a igreja do Senhor. Talvez você pensou, nunca imaginei que eu seria hoje membro da Fonte da Vida. Mas você está aqui, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele gerou em você a fome e a sede de Deus. Ele te revelou o Deus Pai, o Deus presente, o Deus Emanuel. Ele se manifestou em nós, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos fez voltar para o Pai, para os braços do Pai. Então falou, olha, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E aonde Deus está, irmão? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus nasceu e Ele nos reconciliou com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho que ser melhor para ser cristão.
Eu tenho que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E à medida que eu me aproximo de Deus, eu me transformo numa pessoa melhor. Sim ou não? Porque só Moisés, de contemplar Deus de longe e de costa, ter uma visão de Deus, a palavra diz que a face dele brilhou. Eu não sei quanto tempo durou aquele brilho, mas ele tinha que pôr um véu para não assustar a nação de Israel. E o apóstolo Paulo, ele traz isso, e ele fala que nós somos transformados à medida que nós adoramos a Deus, que nós cultuamos a Deus, que nós lemos a palavra, que nós recebemos o toque de Deus, nós somos transformados. O tímido vira ousado, o medroso vira corajoso, o impuro é purificado, aquele que não tinha coragem, ele tem coragem de enfrentar Golias gigantes. Aquele que era improvável, como era improvável uma virgem dar à luz um filho, aquilo que é improvável e impossível aos seus olhos, é o que Deus vai fazer na sua vida, porque o mesmo Espírito está aqui na igreja, e Ele está cheirando algo grande e maravilhoso na sua vida e na sua casa. Quem recebe diz amém. Outro texto, Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas capítulo 2, verso 10. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo. Medo aprisiona tantas pessoas. Medo de perder o emprego, medo de passar necessidade, preocupação com relação ao futuro dos filhos. O medo fica assombrando muitas pessoas. Mas o anjo falou: não tenha medo. Jesus nasceu e eu e você não precisamos ter medo. Nós vamos declarar como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem crê que o Senhor Jesus nasceu para governar sua mente, para governar sua alma, para governar sua vida, para governar as nações? Oh, meu irmão, o anjo falou: não tenham medo, não se assustem com a minha presença e não tenham medo da minha mensagem. Deus aproxima para abençoar, Deus aproxima para ministrar o amor dele. Não tenha medo, não tenha medo de comprometimento com Deus, com a igreja. Quantas pessoas elas têm medo? Eu já tive, talvez você já teve, medo de frequentar a igreja, ficar um cristão. Antigamente você falava que era fanático, exagerado. Quem já ouviu isso? Você está muito exagerado, não precisa de ir na igreja tanto. Quem já ouviu isso? E se dá o dízimo, aí que exagera mesmo, né? Que aí fala que o Deus desse mundo é o dinheiro. Você vai na igreja, mas você não dá o dízimo. Fala para o seu irmão: não tenha medo. Fala: fica tranquilo. A obediência traz a bênção. Quem entende o que eu estou falando? Compromisso com Deus não destrói, restaura. Fala comigo: compromisso com Deus, com a palavra de Deus, obediência à palavra não destrói, ela constrói, ela restaura. Meu irmão, compromisso com Deus não vai roubar a sua alegria, vai te trazer mais alegria do que o mundo poderia oferecer. Quem entende o que eu estou falando? Muitas pessoas têm medo de estar na igreja comprometido com Deus, e eu e você temos que estar renovando a nossa consagração. A igreja não faz mal. Quem entende o que eu estou falando? Não tem gente que fica no boteco. O Brasil é famoso pelo boteco, pelo bar, né? Tem gente que vai no boteco toda semana, às vezes todo dia.
Igreja não é boteco não, irmão. Igreja é lugar de bênção, é de celebrar. A alegria lá da bebida é passageira, a alegria do Espírito Santo é permanente e não traz ressaca. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Não traz. O cara que gosta de futebol e é apaixonado por futebol, ele faz sacrifício para estar toda semana lá vendo o time dele jogar. É ou não é? Meu irmão, minha irmã, não tenha medo. O que Deus tem para nós, olha o que Ele diz: eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. Amém? Você não imagina. Fala para o seu irmão, você não imagina. Você vai chamar Jesus para abençoar o seu lar. E você não imagina. Eu trago boas novas de grande alegria. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Alegria para vocês e para todo o povo. Fala, alegria para mim e para toda a nação. Então, vai ser a oportunidade de falar, boas novas não é só para você, é para todos. E qual eram as boas novas? Verso 11. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Levanta as mãos e fala, o meu Senhor nasceu. Eu vou celebrar a grande alegria de ter o meu Salvador presente na minha vida. Quem pode aplaudir ao Jesus? Por isso que Isaías 9, versos 6 e 7, ele diz, que texto lindo, que profecia linda de Isaías. Abre comigo lá, Isaías 9, versos 6 e 7. É algo tremendo. Ele falou, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. É o presente. Por que nós damos presente? Porque nós fomos presenteados. O presente que Deus deu para mim e para você, não é aquele que você vai numa loja e faz um cheque, ou passa o cartão, ou passa o Pix e compra, não. Foi o presente, Ele deu o seu Filho para nos reconciliar com Deus, para edificar a sua igreja. E Ele falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o nosso presente, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Meu irmão, Jesus já nasceu ameaçando os principados e potestades. Satanás sabia, o príncipe deste mundo sabia que nasceu o Senhor, o Salvador da humanidade, que ia libertar das trevas do pecado. Por isso que Herodes, movido pelos demônios, enfurecido, matou as crianças. Ele não conseguiu achar Jesus. Os magos foram avisados para não retornar ao palácio de Herodes. E ele, enfurecido, ele falou, olha, pega as crianças de 0 até tantos anos e destrói todos. Ele queria destruir Jesus, mas Jesus é indestrutível e Ele está aqui. Fala, não tenho medo, e eu creio, o que Deus preparou para mim será motivo de grande alegria. O governo está sobre os seus ombros, e Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Meu irmão, o domínio se estendeu e chegou até nós. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Levanta as mãos e fala, o Senhor meu Deus trouxe seu governo, seu poder sobre a minha vida, e eu profetizo
que esse poder, esse conselho maravilhoso, essa paternidade e esta paz sem fim vai governar toda a minha casa. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? É maravilhoso. E eu queria terminar, terceira carta de João. Abre comigo lá. Terceira carta de João. Tem o primeiro, segundo e terceiro João. Capítulo 1. A vida abundante que o Senhor prometeu, o apóstolo João conseguiu aqui trazer uma dimensão para nós dessa vida abundante. Ele escreve aqui: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Eu quero desejar isso para cada membro da fonte da vida. Amém? Desde a mais pequenina criança ao idoso. Eu quero desejar e eu oro por você, para que você tenha boa saúde. Quem crê que Deus vai te guardar, te livrar de todo mal? Quem foi guardado da pandemia, fala obrigado, Senhor. Eu oro para que tenha boa saúde, tudo corra bem. Suas crianças na escola, os jovens na faculdade, sua vida profissional. Não tenha medo de vir para a igreja, não tenha medo de ser um cristão fervoroso, porque isso vai liberar grande alegria, muita paz, muita vitória, muita libertação na sua vida. Oro para que tenha boa saúde, tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Meu irmão, que oração atual. No século que nós vemos a depressão alcançando a angústia, a aflição, todos os níveis culturais, sociais, às vezes a alma está doente, mas Jesus veio curar a sua alma. Quantos podem dizer amém? Salmo 23, leva as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Estou apaixonado por Salmo. O Salmo eu estou lendo de bônus. Todo ano, a cada 2 anos, pelo menos 3 vezes eu leio a Bíblia. O Antigo Testamento 3 vezes, o Novo 6. E eu contava o Salmo. O Salmo eu não conto mais, agora o Salmo é bônus. Se eu acordo às 3 da manhã, eu leio um Salmo. Eu tento levantar, eu leio outro Salmo. Sabe por quê? Refrigera a alma. É verdade ou não é? O Salmo, a palavra refrigera a alma. A hora que o diabo lança uma seta inflamada, você fica angustiado, aí você levanta, ou você abre o olho, ou você mesmo acordado, pega a Bíblia eletrônica ou de papel, e você lê a palavra, e Deus cura a sua alma. Quem já teve uma experiência assim? A palavra entra assim na sua mente, toca o seu coração, incendeia a sua alma, e o medo sai, a aflição sai, a paz entra.